todas as terças, aqui é a egrégora feminina que nós mais gostamos de estar. Hoje eu inicio o programa com a câmera aberta aqui, já trazendo a Rúbia. Já vou falar um pouquinho contigo, Rúbia, porque a pauta é maternidade e carreira. A Rúbia é instrutora de Eneagrama, psicóloga, mãe e também empresária autônoma, correto? Corretíssimo. Funções que hoje em dia nós mulheres tiramos de letra, mas com certeza nós estávamos conversando aqui sempre com uma rede de apoio, né, Rúbia? Então fala um pouquinho para nós. Primeiro, seja bem-vinda ao Lugar de Mulher. Fala um pouquinho para nós, Rúbia, mãe, porque tu é mãe fresca, né? Mãe fresquinha, acabou de ter o Arthur, né? Uhum. Como foi ser mãe? Como foi ter que parar um tempo, se dedicar a esse movimento, a esse momento, né? Fala um pouquinho primeiro, como foi ser mãe? Ser mãe sempre foi um projeto muito grande meu. Eu sempre tive muito desejo, né? Então, desde que eu tinha, assim, 25, 28 anos, eu já pretendia, já sonhava com esse momento. Entretanto, a vida vai passando, a gente vai dando prioridades para uma coisa ou outra, né? E acredito que muitas mulheres também fazem esse movimento. É a carreira, é o estudo, é o trabalho, é primeiro outros passos. E fazem 4 meses que o Arthur chegou. O Arthur chegou, foi uma gravidez delicada, assim, eu tive que ficar um tempo de repouso, tive algumas complicações. E no dia 28 de maio, o nosso pequenininho bateu a porta, né? Antes disso, o primeiro desafio foi convencer o pai a ter um bebê. Porque o pai não queria ter um bebê. Né? Ele foi o teu primeiro, o Arthur foi o teu primeiro bebezinho, né? Não, eu tive uma gestação ectópica antes. Uhum. Então, foi uma gestação onde o feto parou na trompa, não se desenvolveu. 2 anos antes de o Arthur vir, né? Por isso que esse papai estava com medo? Não, antes ainda. É. Porque nós, enquanto mulheres, né, a gente sabe que tem o poder de direcionar uma gravidez ou não. Né? Querendo ou não, ainda esse é um domínio nosso, né? Assim como o domínio de gerar vida, exclusivamente nosso, né? Esse é um lugar de mulher mesmo. E o pai não desejava ter filhos. A gente tem um relacionamento muito gostoso, né? E não desejava ter filhos. E aí começou o convencimento em relação a isso. Conhecendo o Eneagrama, sabendo qual é o perfil do pai, eu sabia que se eu fizesse qualquer coisa, o nosso relacionamento estaria findado, né? Então foi uma conversa muito cara a cara, de honestidade, onde a gente optou em ter e agora fazem 4 meses que o Arthur tá aí. E como é que tá esse papai? Apaixonado, né? Demais. Geralmente é assim, eles têm esse receio, né? Mas depois vem o bebezinho, não tem como não amar, né? Essas coisinhas lindas, né? Eu tenho 2. O Natan, que tu conhece, de 24, e o Daguinho, de 12. Então, eu sou mãe também, então eu sei falar sobre isso, porque e tu vai ver, a dificuldade só piora não, gente. A dificuldade só vai mudando, mas as dificuldades sempre vão ter, né? Só vai mudando a fase, né? A fase. O nível. E aí o Arthur chegou... Você é psicóloga e também acabou de falar sobre Eneagrama. Eu sou uma apaixonada por Eneagrama. Eu admiro a Rúbia como instrutora. Acompanhei várias turmas da Rúbia. Um beijo para Adriana Maier, que é a fundadora do Instituto... A nossa grande mentora. Do Universo Eneagrama aqui na região, né? E aí, tu entendendo o Eneagrama e também como psicóloga, óbvio, né? Foi conduzindo essa situação. É isso? Isso mesmo. Isso. E, graças a Deus, o nosso menino está aí, trouxe muitas alegrias, mas também muitos desafios, né? Foi um momento, assim, onde profissionalmente eu vinha num movimento muito positivo, né? Um melhor momento da minha carreira. E muitas vezes a gente, mulher, acaba se vendo entre a cruz e a espada, tendo que fazer escolhas. E com um cronômetro, né, um relógio biológico que vai fazendo tic-tac em relação à maternidade. Que idade? Pode falar a tua idade? Sim, eu ainda tenho tempo, né? Enfim, eu tenho 34 anos. Mas se tu for ver... 34, primeiro filho, mediante uma sociedade que vinha tendo filho, entendia que ter filhos tinha que ser a partir dos 20,
dos 20 ao 30, mulheres de 30, 40 e até 50 anos estão agora tendo seus bebezinhos, né? Com mais maturidade, mais experiência. E eu vejo isso também como uma evolução humana, porque você, como uma mãe mais madura, também tem um bebê, uma criança mais madura. Faz sentido essa fala? Eu acredito que a mulher, ela ganhou muito espaço. Ela ganhou poder de direcionar a sua própria vida. Né? Quem dizia que a criança, né, que os filhos tinham que vir com 20 e poucos anos, era a família, era a sociedade, de uma forma geral. E hoje a mulher tem um poder de escolha. Ela consegue ser autora da sua própria vida. Então, ela pode decidir o tempo. E graças a Deus a gente tem tecnologias, a gente tem uma medicina que avançou muito, que permite com que em idades mais avançadas, que em alguns, nem vamos falar em muito tempo atrás, mas algumas décadas atrás não se imaginava, né, não se previa isso, podem ter hoje a maternidade de uma forma segura, de uma forma tranquila, saudável. Perfeito, perfeito. Porque a gente vê esse movimento na sociedade, se fala muito pouco. Então, olha que interessante a gente entender, porque tu é uma especialista em comportamento, né? E psicóloga também, entender esse movimento. E como foi parar e agora voltar, né? O Arthur tá bem? Como é que ele tá? Tudo certinho com ele? E quando a mamãe tá dando aula? Porque tu dá aula à noite, né? Sim. Como é que tá fazendo essa gestão toda? A coisa mais importante na maternidade, ao menos agora, logo de começo, é a rede de apoio. Né? Onde ter uma rede de apoio para a mãe e para a criança, eu não diria só para a criança, né? Ter onde deixar, ou alguém que cuide, uma babá, ou um familiar que possa se prestar a isso. Mas o cuidado também com a mãe, para mim foi fundamental, né? E eu tive uma rede de apoio muito maravilhosa, que é a minha mãe, minha irmã, minha sogra. Então, são pessoas que se disponibilizaram muito a ajudar. E eu te falo assim, Vanessa, olha, o puerpério ali, a gente fala pouco do puerpério, né? As mulheres ainda... Desculpa, o que é puerpério? O puerpério é esse período aí da quarentena, que muitos chamavam, logo pós-parto, né? Depois que o bebezinho nasce, Isso, a quarentena, eles diziam, não pode fazer nada, senão tu engravida de novo. Ali, essa parte? Isso. Onde a mulher, ela passa por um ciclo biológico muito, muito especial nesse momento, né? Com alterações hormonais significativas, hormonais e emocionais, né? Teve um palestrante que falava assim, que a gente tem homem, mulher e gestante. Porque a bioquímica de uma gestante, o organismo de uma gestante é algo totalmente à parte, que não é nem um homem, nem uma mulher, nem o organismo de uma mulher, né? Em si, num funcionamento sem estar gestando uma vida. E esse período pós-parto foi um dos períodos mais difíceis e exaustivos que eu tive na minha vida. E a rede de apoio, ela foi significativa para levar isso com um pouco mais de leveza. Nesse período, qual foi a maior dificuldade que tu tiveste? A exaustão em relação ao cuidado, né? Depende depende também de cada bebê. O meu bebê exigiu bastante nos primeiros meses. Assim, a gente tinha uma suspeita de intolerância à proteína do leite, então ele não podia tomar o leite, nem o meu leite, nem qualquer outro leite, sem ter que não tivesse essa proteína do leite, né? E aí foi todo um trabalho, né? Testando um leite ou outro leite, até que a gente conseguiu alinhar. E aí, enquanto isso, ele sofria, chorava muito, dormia pouco, né? E a privação de sono, assim, ela é algo que é marcante. Privação do sono, preocupação com o bebezinho, né? Hormônios, né? O teu corpo que acabou de passar por um processo gigante de alteração, né? Primeiro você vai fazendo aquele movimento de você gerar a vida, depois essa vida saiu, esse corpo tem que voltar, os hormônios têm que voltar. É complexo, muito complexo, né? Então essa foi a tua maior dificuldade. E a maior alegria? Ver ele. O nascimento?
Eu acho que são tantas alegrias, Vanessa, a partir do momento em que ele está aqui, que não tem dizer uma. Toda vez que eu pego ele no colo e que eu aconchego e que eu vejo ele dando aquele sorrisinho banguelo mais lindo do mundo. Gente, eu posso pôr a foto do Arthur embaixo aqui no YouTube, vai estar a fotinho do Arthur, para vocês verem o Arthur. Perfeito. Pode, né? Pode, A gente vai botar ali, porque eu acabei de mostrar o Pedro para ti. O Pedro, eu sou a tia, a louca tia do Pedro. Aí eu quero colocar o Arthur lá, porque eu adoro os pezinhos, sabe? Os pezinhos, as mãozinhas, né? A gente fica aquele cheirinho de bebezinho. A foto do Arthur vai estar embaixo aqui do nosso vídeo do YouTube, né? E, então, são muitas alegrias. Assim, é um amor que é descomunal. Né? Um amor que... Uma saudade quando eu fico longe dele, que daí eu vou trabalhar, que eu vou dar aula, ou que eu estou atendendo na clínica e não estou perto, é uma saudade que chega de doer, assim, dói realmente, fisicamente. Então, é algo que sinto muito em dizer, mas os homens aí de plantão jamais vão ter essa experiência do que é um amor de mãe. Quando eu voltei, e me marcou muito quando eu voltei, a primeira gravidez até não, porque eu não estava trabalhando. Então, eu consegui passar 5 meses, depois mais alguns meses. Aí, eu tinha 19 anos quando eu tive o Natan, então, eu era muito jovem, né? A minha mãe estava ali o tempo todo, então, não foi um retorno tão drástico como quando eu tive o Dagoberto, que acabou minha licença maternidade de 5 meses. E olha só, tu voltou antes que eu, né? Nós já vamos falar do teu retorno. E me deu aquela dualidade de sentimento, e isso me marcou muito, que é... Ai, que bom que eu voltei, mas... Ai, meu Deus, ele tá... né? Eu não tô vendo ele. Quem tá cuidando? Como é que tá? E na época não tinha celular, a facilidade do celular que tem hoje, né? Que as mamães hoje têm a facilidade de ver o bebezinho pela câmera. Na minha época não tinha que ligar. Telefone. Então, eu me lembro até hoje esse misto de sentimento de eu me sentir culpada, mas ao mesmo tempo aliviada, né? Como que foi o teu retorno? Tu sabe que antes de vir para cá, para a gente poder ter essa conversa, Vanessa, eu conversei e pedi experiências e relatos de outras mães, além da minha experiência. E é em comum compartilhado esse sentimento de culpa e, ao mesmo tempo, de alívio. Hoje mesmo, na consulta do Arthur com a pediatra, a gente começou a conversar, porque a pediatra também teve bebê recentemente, e ela voltou a trabalhar com 2 meses. Nossa, quando a criança tu voltaste com 4, né? Com 13,5, mais ou menos, eu já comecei a retomar as minhas atividades profissionais. E outra questão, né, que se fala pouco no Brasil, a licença maternidade, ela é de 4 meses. Para quem é autônomo, é de 4 meses, porque a gente não tem férias, né? A tirar, no caso, eu né? fui 5, porque daí eu veio as férias, porque eu trabalhava, exatamente. Né, na época, né? Então, é diferente, né? Eu acho muito pouco, porque é um serzinho que está ali ainda completamente dependente de você. E teve um vídeo que eu assisti do Marcos Piangers, onde ele fala que o colaborador dele tinha acabado de ser pai e ele deu para o colaborador 1 ano de licença remunerada, para ele poder ser pai com tranquilidade. Então, além da paixão em fazer o que a gente faz na carreira, a gente sabe que tem vários outros fatores, que é a sustentabilidade financeira, como que essa mulher vai retornar ao trabalho, como que a empresa vai ver esse trabalho. Muitas empresas ainda veem de uma forma negativa alguns cargos como ocupados por mulher, ou evitam que alguns cargos possam ser ocupados por mulheres, justamente porque tem essa possibilidade de engravidar. E eu já trabalhei 8 anos com recrutamento e seleção, né, em grandes empresas também. Então, eu posso dizer que sim, a gente perguntava, né, se já tinha filhos, se tinha crianças pequenas, porque esse acaba sendo um fator a ser levado em consideração, dependendo o cargo ou o planejamento para aquele cargo que se tinha. Então, as mulheres, elas têm esse espaço,
né, podem construir a sua maternidade de uma forma saudável, mas é um equilibrar de pratos assim, em diferentes fatores, em diferentes contextos da vida, que elas precisam ir batalhando pelo seu espaço, né? Tem mulheres, né, falando bem sobre isso, a questão dos cargos, né? Tem mulheres que conseguem, que nem, você acabou de dizer, voltou em 3 meses e meio, né? Tá atuante, precisou de 3 meses, sim. Mas, com certeza, tu, no caso, tu se gerencia. Mas se você estivesse numa empresa, esses 3 meses tu ia tirar de letra, porque tu ia resolver o tempo que tu estivesse fora da empresa de uma forma muito tranquila, né? Uhum. Tu tem esse discernimento de equilíbrio de organizar tudo ao mesmo tempo. Tem mulheres que não conseguem, por N fatores, né? Que nem tu diz. Que não, às vezes não depende só dela, né? Às vezes depende da saúde da criança. Da rede de apoio. Né? Do próprio estado emocional, né? Porque eu conheço mãezinhas que tiveram depressão pós-parto, né? Conheço mãezinhas que foram mãezinhas solo, reais. Exato. Conheço mãezinhas que tiveram seus bebezinhos e acabaram, né, no decorrer se separando e tendo que construir uma história, situações Exato. De sustento, de posicionamento, né? Todo são N fatores. De construir um lar. Né? Por conta São própria. N fatores. Hoje eu vejo, talvez naquela época as empresas não olhavam para isso. Hoje tem algumas que olham, sim, mas a maioria ainda não, né? Ainda realmente existe essa limitação, né? Até porque o filho fica doente, quem que cuida? A mãe. Né? A mãe, né? E aí E me permite retomar claro, assim, claro. Aquela pergunta, Vanessa, desse sentimento de dualidade. Muitas mães relatam, poxa, será que eu dou conta de tudo? Eu tenho medo de estar deixando pecar em algo, de estar falhando em algo. Eu acho que todas as mães, em algum momento, viveram essa dualidade, né? Será que eu estou falhando? Será que eu vou dar conta de cuidar do meu filho? Será que eu vou dar conta de ser um profissional? Estou me culpando por não fazer a educação dele da forma como deveria ser. E hoje a gente tem muito acesso à informação, onde todo mundo fala que o jeito ideal é esse ou aquele. Não tem jeito ideal. Mas aí eu acho que entra um ponto muito importante, que é o autoconhecimento. Eu sei que eu, Rúbia, profissional, psicóloga, eu, mulher, se eu estivesse parada por muito tempo, isso iria me afetar no meu equilíbrio emocional, no meu sentimento de bem-estar, na sensação de plenitude que eu vivo na minha vida profissional. Porque eu amo demais o que eu faço. Eu amo demais estar com as pessoas, eu amo demais escutar histórias, eu amo demais ver os processos de evolução, as pessoas se encontrando, o brilho no olho, a vontade de viver, a transformação que as pessoas passam, especialmente pós o processo de Enneagrama. Então, isso para mim carecia, fazia uma falta. E aí eu penso, poxa, e voltando, né, o bebê com 3 meses e eu voltando para esse ambiente profissional, ai, que culpa, eu estou sendo uma má mãe, eu estou sendo uma mãe negligente em deixar ele aí. E aí muitas mulheres trazem essa reflexão. Eu carrego até hoje, tá? Porque o Dago tá com 12 anos e o Natan com 24. E eu ainda me questiono, poxa, né? Ou seja, vamos e viemos, se eu abro mão de tudo para criar esse filho, eu também somatizo em cima dessa criança. Exatamente. Né? Vamos pegar um pouquinho da psicologia, depois vamos para o Enneagrama. Ou seja, falando sobre psicopatia, no momento que tu sabe que a construção do comportamento dessa criança, dentro do Enneagrama e também das questões psicológicas, aí tu pode me explicar melhor, é de 0 a 11, 12 anos, correto? Uhum. Aí eu abro mão da minha carreira para criar esse filho. E eu falo para ele isso o tempo todo. Eu não ganhei, eu não trabalhei, eu não fiz porque eu tô cuidando, porque, né? Você olha olha o peso que você coloca nessa criança, porque na idade adulta ela vai carregar uma culpa, vai gerar uma psicopatia e vai ter traumas e vai ter consequências, como psicóloga falando, correto? Pode ter um adoecimento emocional, ter algum tipo de transtorno em relação a isso, ou na própria edificação da personalidade, porque até os 7 anos a gente forma a coluna vertebral da personalidade do ser humano, né? E depois vão tendo outras fases importantes e se consolida essa formação até os 12 anos, 11, 12 anos, né? Onde começa então a adolescência.
E o fato da mãe, né, por isso da importância realmente do autoconhecimento. A mãe, ela precisa saber, né? A mulher, ela precisa saber o que para ela traz felicidade, bem-estar e saúde. Porque uma mãe infeliz, uma mãe doente, uma mãe ressentida em estar abrindo mão de algo, não vai criar um filho saudável. A questão é muito mais assim, você conseguir ter um tempo de qualidade quando está junto, conseguir expressar afeto, conseguir olhar a sua criança, independente da idade, mas conseguir olhar essa criança e fazer com que ela se sinta parte, se sinta amada, que ela tenha limites, porque amor e limites, eles são fundadores de uma personalidade saudável e igual, né? Só amor não vai fazer uma pessoa saudável e só limite não vai fazer uma pessoa saudável. Sabe que eu me preocupo muito quando eu vejo essas mamães dizer, não, eu abro mão da minha vida por você. Eu deixo de trabalhar por você. Eu faço tudo por você. Tá errado, né? Tem problema aí, né? Porque no momento que eu deixo de ser por alguém, não só um filho, para tudo, né? Para relacionamento, para filho, para casamento, até pelo próprio trabalho, no momento que eu também... O equilíbrio é tão importante, porque no momento que eu faço isso, não, eu vou só trabalhar. Tem alguma questão aí que tá, né? Exato. Que não tá legal. Eu deixo de trabalhar para ser mãe. Tá errado. Eu deixo de trabalhar para ser esposa. Claro, a não ser que seja uma escolha individual, que tá tudo bem, mas em algum momento isso, quando envolve outro ser humano, outra pessoa, vai somatizar e vai dar problema no andar da carruagem para que essa criança se desenvolva de forma saudável. Faz sentido? Sim, vai. Dentro da psicologia, né? Tá. E no Eneagrama? Porque nós temos 9 tipos de mãezinhas, né? Enneagrama são 9 perfis comportamentais. Fala um pouquinho aí de Enneagrama para nós. Que disso o Enneagrama... Disso você dá aula, né? Sim, graças a Deus. Amém. Né? Uma aula muito maravilhosa, gente. O Enneagrama é a ferramenta mais fantástica de autoconhecimento que você pode ter acesso. Né? E posso dizer isso porque já conheci N ferramentas dentro da psicologia e o Enneagrama. O Enneagrama realmente ele faz um mapeamento de 9 personalidades, 9 padrões comportamentais, onde a gente consegue avaliar, ler, entender esses 9 padrões comportamentais, entender as motivações básicas de cada um. Então, dentro dessas 9 mães no Enneagrama... muito mais possibilidades, né? Mas a gente... Esses 9 perfis, mandala, né? Dentro desses 9 perfis básicos, que não são exatamente 9, a gente vê que abre no muitas, desdobramento né? do processo você vai identificando subtipos, instintos, então é algo que se amplia de uma forma muito grande. E aí a gente vai perceber que cada mãe dentro desses eneatipos, que a gente nomeia esses 9 padrões de comportamento de eneatipos, dentro desses 9 eneatipos, vão ter demandas emocionais diferentes, vão ter comportamentos diferentes, vão ter percepções sobre o que é ser mãe, sobre o que é ser mulher, sobre a sua autoestima, sobre os seus medos, sobre os seus sonhos, sobre a sua carreira. Topa um desafio? Claro. Eu pedi uma palavra de cada mãe do Enneagrama. Topa? Vamos lá. Vamos lá. Sim. Para as mãezinhas... Foque em mim aqui e abre para nós aqui. Para as mãezinhas com o perfil 1 do Enneagrama, qual é a palavra principal para elas? Em relação ao filho, é a cobrança de ser um filho o máximo perfeito possível. Né? Que tem que ser trabalhado isso. Exato. E para a mãe, quando ela não atende às suas expectativas, o que ela imagina que é o certo a ser feito, vem a culpa daí. Entendi. Isso tudo dá para ser aprofundado. A Rúbia tem Enneagrama online. Embaixo aqui do vídeo também eu vou deixar o contato dela para aprofundar isso mais, porque o papo vai muito além. Para as mãezinhas, perfis 2. O 2, a mãezinha 2, ela vai muitas vezes sufocar com excesso de amor e cuidado, podendo criar uma criança aí um pouquinho mimada, onde ela alcança tudo para essa criança na mão. E aí, mas a palavra do eneatipo 2 é amor.
Para a mãezinha tipo 3. A mãezinha tipo 3, essa sim, ela é muito apegada ao profissional. Ela vai focar a carreira de uma forma muito maciça. Então, para a criança, para o filho da mãe tipo 3, pode ser que tenha a ausência no lar. Para a mãezinha tipo 4. Para a mãezinha tipo 4, essa criança ela vai precisar de um pouco mais de estabilidade, porque a mãezinha tipo 4, às vezes, não vai conseguir dar conta de segurar os seus sentimentos dentro de si e pode aparecer de uma forma oscilando emocionalmente com o seu filho. Então, é importante ter esse equilíbrio para que a criança possa sentir segurança em relação ao próprio afeto da mãe. Para a mãezinha tipo 5. Enquanto a mãezinha tipo 2 ama excessivamente, né? Acho que nunca é amor demais, né? Mas enquanto existe um amor muito grande, a mãezinha tipo 5, ela tem a dificuldade de poder entregar e compartilhar afeto, compartilhar toque, compartilhar momentos de expressão de sentimentos com as crianças. Ela tem, mas ela não consegue demonstrar da mesma forma que a mãezinha tipo 2 mostra, de uma forma até excessiva. Isso? Exatamente. A mãezinha, que sou eu, tipo 6. Claro, gente, ó, por exemplo, o perfil 6, eu sou um 6. Me ajuda, Ruby, assim, ó, o 6, ele se subdivide em contrafóbico e fóbico. Então, assim, existem N possibilidades. A gente está fazendo um resumo, né? Sim. A mãezinha tipo 6. Todos os N-tipos, eles vão se subdividir em autopreservação, social e sexual, né? No caso do 6, o sexual, ele é contrafóbico porque ele vai contra os seus medos, ele enfrenta os seus medos, né? A mãezinha tipo 6, de forma geral, ela vai ser uma mãe extremamente zelosa, cuidadosa, que pode, às vezes, até assustar os seus filhos e colocar algumas inseguranças nessas crianças, porque ela vai enxergar um perigo maior nas coisas, né? No cantinho da mesa, na escada, ela vai ficar super hipervigilante e atenta a essa criança e pode gerar esse Vou medo dar um e exemplo. insegurança. Hoje o tempo estava horrível aqui em Passo Fundo, né? E eu abri a janela e o Dago pronto para ir para a escola. Mãe, me leva na escola. Eu abri a janela. Tu não vai porque vai dar temporal. Fiz a criança faltar a aula porque eu fiquei com medo de dar temporal e ele está na escola e eu não dar conta de resolver isso. Não deixei ele na escola. É um exemplo bom, né? Tô Maravilhoso. dando um exemplo meu. Hoje. Depois tu vai usar isso em sala de aula Aqui que agora. eu sei. Aconteceu isso hoje de manhã. Não tenho como eu não contar essa história. A mãezinha tipo 7. A mãezinha tipo 7 é uma mãezinha alegre, desapegada, né? E que vai tentar ter a tendência de criar um filho aí mais solto, né? Mais leve. E às vezes pode deixar até dormir aí meio de fralda suja mesmo. Que tá tudo bem, se cria, né? Que se cria igual, que vai dar certo igual. A mãezinha tipo 8. A mãezinha tipo 8, ela, mesmo sem perceber, ela pode criar uma sensação de intimidação com as crianças ou até medo. Né? As crianças podem até sentir um pouco de medo nessa mãe, porque a mãe tipo 8 é uma mãe extremamente forte, guerreira, batalhadora, né? E por outro lado também uma mãe que as crianças podem olhar e perceber como uma mãe que as inspira muito a ser fortes e resilientes. Geralmente, aqui também serve para papais, tá? Mamães e papais, sim, né? Geralmente, essa mamãe e esse papai teve uma infância muito punk, né? Então, eles trazem essa força. Essa né? força de superação, em relação às coisas, às adversidades da vida. A mãezinha, tipo 9. A mãezinha tipo 9, ela é acolhedora, ela é benevolente, ela é amável, né? Geralmente as mães tipo 9, elas têm uma facilidade em lidar com as crianças. São mães que tá tudo bem, né? E aí pode acontecer que ela não dê tanto limite assim para essa criança, que ela não diga uns nãos que são necessários muitas vezes pra dizer, né? Com a criança até pode ser mais fácil, mas aí quando chega no contexto da escola, quando tem que enfrentar algum conflito, enfrentar algum problema, talvez essa mãe venha a carecer de um posicionamento maior para defender a sua cria, né?
Entendi. Essa aqui, esse bate-papo aqui que a gente fez é a pontinha do iceberg. O Enneagrama, ele aprofunda muito mais. Vou deixar o contato da Rúbia. E já estamos, ó, viu? Passou rapidão, acabou, infelizmente. Tem muito mais assunto, mas acabou. E eu vou pedir, como eu sempre peço, que você deixe um recado para quem está aí nos vendo, né? Algo que toque no coração dessa pessoa e que essa pessoa entenda por que afinal de contas, a gente está aqui e por que é tão importante saber o que é ser mãe e saber discernir entre mãe e carreira. A câmera é tua. O autoconhecimento é fundamental, porque você tem que saber o que é importante na tua vida, né? E que papéis você quer ocupar, até onde você quer chegar. E não vai ter um filho feliz enquanto não estiver mãe, não tiver por trás disso uma mãe feliz. O tempo que você tiver com o seu filho, que seja de qualidade. O tempo que você tiver com o seu trabalho, que seja de qualidade. E não tem como dar conta de tudo, mães. É humanamente impossível. E errar faz parte. Não se cobre para ser perfeito, não se cobre para fazer tudo certo, porque errar faz parte do processo de educação também. A culpa é um sentimento que não agrega em nada, né? Que não vai fazer bem nem para você, nem para o bebê, nem para a criança, nem para o adolescente. Então, a culpa a gente pode deixar de lado e buscar alternativas que tragam uma vida de bem-estar, né? E o equilíbrio é fundamental, né? Quando tiver em excesso, quando a gente anda nas pontas, ou uma ponta muito de baixo, ou uma ponta muito de cima, aí que mora o alerta, né? Os extremos, eles são os perigosos. E a linha do meio é a linha mais saudável, mais segura e mais feliz. Sempre. Nossa, gratidão. Rúbia veio de Erechim para estar aqui conosco no Lugar de Mulher. Gratidão pelo teu conhecimento. Com certeza ela vai voltar, porque assunto aqui não falta. E hoje eu estou encerrando. Até terça-feira que vem no Lugar de Mulher.